Olá, agora 7 horas e 17 minutos. No Tem Notícias de hoje, você vai ver que um roubo a um mercado em Atibaia terminou com perseguição e tiroteio em Campo Limpo Paulista. 2 homens foram presos, um deles ficou ferido. Os bandidos chegaram a torturar os reféns que estavam no mercado. Todas foram agredidas, inclusive uma se encontra internada no hospital por conta das agressões. Impasse na duplicação da SP-264 entre Sorocaba e Salto de Pirapora. Motoristas e moradores da região queriam um viaduto. As pilastras chegaram a ser construídas, mas foram demolidas. O movimento é muito grande aqui. Muitos caminhões e é muito rápido, eles não vêm com baixa velocidade. Reforço internacional. Cientistas do Senegal que trabalharam no controle do ebola na África estão no Brasil para ajudar no combate ao Zika vírus. Um dos pesquisadores esteve hoje no Hospital Universitário em Jundiaí. O treinamento tem como objetivo agilizar a identificação dos casos. Não perca, agora no Tem Notícias. Boa noite. 2 homens foram presos e 3 conseguiram fugir durante uma perseguição policial que começou em Atibaia e terminou em Campo Limpo Paulista. Os bandidos tinham acabado de roubar um mercadinho e fizeram 11 pessoas reféns. Foi por essa estrada de terra que os assaltantes fugiram de Atibaia até Jarinu, mais de 20 quilômetros. O carro da vítima com o pneu furado foi abandonado. Os 5 assaltantes continuaram a fuga até Campo Limpo Paulista, neste outro carro que é de um dos assaltantes. Neste ponto, os assaltantes pararam, abandonaram o carro e atiraram na polícia. Houve um tiroteio. Os criminosos seguiram a fuga a pé por essa trilha. Um pouco mais à frente, 2 ladrões foram detidos pela PM. Um deles estava ferido. Veja a placa do carro. Foi adulterada com fita isolante. O C virou O, já o 9 foi transformado em 8. Tudo para escapar da fiscalização. A polícia recuperou balas, cigarros e 2 computadores. O delegado disse que no mercadinho havia 11 reféns. Eles foram levados para a Casa dos Fundos e sofreram todo tipo de tortura. A principal característica da quadrilha é a violência que eles usam para intimidar as vítimas. Todas foram agredidas, inclusive uma se encontra internada no hospital por conta das agressões. A pedido da família, o estado de saúde da vítima não foi divulgado. O bandido baleado teve alta e foi encaminhado para o centro de triagem de Campo Limpo Paulista. 3 criminosos ainda estão sendo procurados pela polícia. E uma família passou horas de angústia em Piedade. O funcionário de uma mineradora ficou desaparecido. A suspeita é que ele tenha sido perseguido depois de reconhecer os bandidos que assaltaram a empresa dias antes. A família veio de Itapeva para acompanhar as buscas. Os parentes contaram que Eliezer Nunes, de 46 anos, desapareceu domingo de manhã, logo depois que 3 homens foram à casa dele na zona rural de Piedade. Eliezer correu em direção ao matagal e foi perseguido. Aconteceu que quando ele estava pegando as coisas, ele gritou para a mulher dele que tinha gente ali e que era para correr, que tinha gente para matar ele. E aí saíram correndo. E no meio de sair correndo, ela caiu e diz que quando ela caiu, levantou, ela não enxergou mais ele no meio do calipe. O homem trabalha como operador de máquinas e também como caseiro aqui da mineradora. Ele teria sido a única testemunha do assalto da última sexta-feira. O homem também contou à família que, depois de reconhecer os assaltantes na delegacia, foi ameaçado pelo pai de um dos bandidos, menor de idade. Os ladrões levaram vários equipamentos da mineradora. Os bombeiros fizeram uma varredura na área e não encontraram nenhuma pista. Os parentes não desistiram. Vasculharam a região a cavalo e de moto e encontraram Eliezer no fim do dia. Ele foi encontrado no fim do dia. Eu conversei com a família dele, com uma das filhas, e disse que ele estava bem, estava um pouco fraco, mas estava bem. Mesmo assim, a família registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento. E você vai ver a seguir as obras de duplicação da SP-264, a mudança de um lugar de um viaduto que seria construído em frente ao UFSCar provocou reclamações. Nós contamos já já.
Lili está correndo perigo nas mãos de Jacaré. Solta ela! Não se mete não, Priscila! Solta ela! Hoje, totalmente demais. Maria da Economia é em Volta às Aulas Avan. Te amo, Maria. Não me ama. Amo sim. Não. Como você quer que eu prove? Venha comigo na Avan, onde os materiais escolares são mais baratos. Eca! Kit escolar Faber-Castell, 19 peças, de R$19,90 por apenas R$14,99. Caderno capa dura 1/4, 96 folhas, sapeca por apenas R$2,49. Isso mesmo, R$2,49. Todo o setor de material escolar em 10 vezes, sem entrada e sem juros. Avan, volta às aulas, é aqui. Existem pessoas que sabem que a educação está dentro e fora das escolas, que mudam nossa realidade com atitudes simples no dia a dia. Pessoas que usam a educação para realizar sonhos e garantir um futuro melhor para as crianças e jovens do país. Essas pessoas são educadoras. Você também pode ser um educador. Conheça as 5 atitudes e faça a sua parte. Todos pela educação. Deixa eu contar a vocês uma historinha. Nesse conto de fadas, diferente... O meu nome é Maria e esse é meu irmão João. Era uma vez uma bruxa. Isso foi incrível. João e Maria, caçadores de bruxas. Hoje, depois de A Regra do Jogo. Uma carreta invadiu uma casa no bairro Vilarejo, em Cabreúva. Segundo testemunhas, o motorista chegou a descer 2 ladeiras com a carreta sem freio. No final, tentou jogar o veículo no mato, mas acabou atingindo a lavanderia desta casa. Olha só essa imagem. Segundo a Defesa Civil, tinha 5 pessoas na hora da batida. Ninguém se machucou, por sorte. O fundo da casa precisou ser interditado. O motorista se machucou, mas está bem. Os moradores da casa estão bem também. E 2 homens foram presos suspeitos de contrabando de cigarros em Sorocaba. Os 2 suspeitos foram flagrados quando tiravam as caixas de cigarros de uma casa no bairro Cajuru e colocavam em um caminhão. Eles tentaram fugir, mas acabaram presos. Dentro da casa foram encontradas 1.000 caixas lotadas de maços de cigarros contrabandeados. Cleiton Oliveira Supriano, de 24 anos, e Sávio Duarte Ferreira da Silva, de 23 anos, foram levados para a delegacia da Polícia Federal. Agora a gente fala de uma das rodovias mais perigosas da nossa região. É a João Leme dos Santos, a SP 264, que liga Sorocaba a Salto de Pirapora. A gente já falou aqui vários acidentes que acontecem nessa rodovia, também do atraso nas obras de duplicação. Em meio a essa duplicação, quem passa ali todos os dias está sentindo falta de uma coisa: um viaduto de retorno. Ele até era para existir na altura da UFSCar, da universidade, mas as pilastras levantadas foram demolidas. É todo dia assim, cruzando a pista e arriscando a vida. Esse é o acesso para o bairro Itinga, que fica em Salto de Pirapora. Moradores de outros bairros, como Cercado e Jundiaquara, também usam a saída para pegar a estrada SP 264, que liga a cidade à vizinha Sorocaba. Como o movimento é grande na rodovia, atravessar a pista comum para seguir sentido Sorocaba exige muito cuidado e atenção. É perigosíssimo aqui. Eu mesmo aqui já quase sofri um acidente aqui porque o movimento é muito grande aqui. Você pode ver muitos caminhões e é muito rápido, eles não vêm com baixa velocidade. Fica meio complicado para o pessoal acessar para voltar para Sorocaba, né? A SP 264 está sendo duplicada. Depois que a obra for entregue, uma mureta vai separar os 2 sentidos. E essa travessia vai ser impossível. A solução seria a construção de um viaduto nesse trecho. Assim, os moradores acessariam com mais facilidade a pista para Sorocaba. As colunas do viaduto foram erguidas, mas acabaram sendo demolidas cerca de 1 ano depois, junto com o sonho de ter uma travessia mais segura. Ainda dá para ver o que restou delas aí no chão. O seu Antônio se lembra bem. Com 1 ano prontos aí. Né? Aí, do nada, ali em setembro, final de agosto, setembro, demoliram. Né? Demoliram e ninguém fala para quê, o que vai ser, o que não vai ser, e já estão para concluir, já estão enchendo as caixas, né? Para fazer o asfalto, e o viaduto para nós nada.
seu Zé, tá todo mundo curioso mesmo. Diz que ia sair, parece que não vai sair mais, é? O viaduto não seria mais construído porque a alça dele teria que ser feita na área da Universidade de São Carlos e a instituição não teria autorizado a obra. A universidade fica a 200 metros da entrada do bairro Itinga. A coordenadora do campus diz que a UFSCar nunca foi contra a obra. Ela explica que uma pendência jurídica impede a doação da área para a construção do viaduto. A gente não consegue doar algo que a gente não tem, né? A UFSCar não tem a titularidade da área ainda. A UFSCar, quando foi acionada né, no âmbito de cartório para se posicionar em relação a isso, ela já foi, já resolveu, só que assim, são várias outras pessoas que têm que resolver essa questão para poder liberar e para poder passar essa titularidade para a gente. A professora também disse que por mais de um ano a universidade se reuniu com o DER para discutir sobre o assunto e que eles chegaram a uma alternativa. Eles nos apresentaram uma proposta de outro dispositivo, né, que nesse caso não entraria totalmente nas terras da UFSCar, né, eles conseguiriam fazer isso com as terras que eles já fizeram o processo de desapropriação, e esse dispositivo ele fica um pouco à frente, né, dessa entrada que nós já temos. O Jornal do Município, do dia 19 de agosto de 2005, traz a notícia da doação do terreno da Prefeitura à UFSCar. Na época, a área foi desapropriada por R$1.200.000. A publicação também diz que a Prefeitura cedeu os direitos de posse da área por 20 anos. Sem o viaduto, que daria um acesso mais facilitado a Sorocaba, os motoristas vão ter que fazer o retorno lá na frente. E é isso que a gente vai querer saber agora. Qual vai ser esse caminho dos motoristas? Vamos embora. Ali a gente vai ver mais adiante, ó, tem um viaduto sendo construído. Esse vai ser um retorno. Então aqui os moradores, quando esse viaduto estiver construído, os moradores eles vão conseguir fazer o retorno para seguir para Sorocaba. Então está dando 2,5 km, exatamente nesse ponto. Então, 2,5 para ir, 2,5 para voltar, já dá 5 quilômetros. É muita coisa, né? Fora o gasto de combustível. Por isso que os moradores estão insatisfeitos. Não é para menos, né? Olha, a Prefeitura de Sorocaba disse que o município fez a doação da posse do terreno à UFSCar em 2005, mas confirmou que a universidade ainda não tem o registro do domínio. Isso ainda depende de uma ação de correção pedida pelos vizinhos da área, que ainda está em análise no 2º cartório de registro de imóveis. O DER informou que alterou o projeto original do viaduto porque justamente o terreno da UFSCar, como a gente viu aí na reportagem, ainda não pode ser doado, mas construiu as pilastras mesmo assim. Isso é dinheiro jogado fora, né, gente? Aí o DER diz que por isso a mudança inclui uma passarela no quilômetro 110 e uma rotatória quase no quilômetro 111, como a Renata mostrou pra gente, bem em frente à universidade. Essas serão as entradas e saídas dos bairros ali da região. Se os acessos fossem feitos do lado oposto ao UFSCar, seriam necessárias algumas desapropriações que iam aumentar o custo e também o prazo para fazer essas obras. A previsão de entrega da duplicação da SP 264 é daqui 2 meses, em março. Vamos aguardar ansiosamente, né? A seguir aqui no Tem Notícias, cientistas senegaleses estão em Jundiaí para orientar profissionais aqui no Brasil sobre o Zika vírus. A gente mostra no próximo bloco. Em 2007, descobri que estava com leucemia. A única opção que eu tinha era fazer o transplante de medula óssea. E então, durante todo o processo de espera, para eu estar viva, eu precisei do sangue. A partir da primeira bolsa, você começa. Eu olhei aquele sangue, eu sabia que aquilo tinha vindo de alguém. O sangue não é produzido artificialmente. A única maneira de você conseguir receber a bolsa de sangue é com a doação. Se eu não tivesse recebido essas bolsas de sangue, eu não teria conseguido esperar o transplante de medula óssea. Receber o sangue dessas doações salvou a minha vida. Doe esperança. Doe sangue.
Eita Mundo Bom, segundo capítulo. Há muitos anos, Anastácia foi forçada a se afastar de seu filho e sempre sonhou reencontrá-lo. No fundo do meu coração, eu tenho fé que meu filho está vivo em algum lugar. Mas ela não sabe que um rapaz chamado Candinho acabou de chegar a São Paulo. Quanta luz! É capaz de ter mais lâmpada lumiada aqui que estrela brilhando no céu, hein, Policarpo? E que esses corações, separados pelo destino, têm um grande desejo em comum. Agora só falta achar minha mãe. Amanhã, segundo capítulo de Eita Mundo Bom. Professores da Rede Municipal de São Roque fizeram um protesto hoje em frente à Prefeitura. Cerca de 200 professores caminharam da Prefeitura do Paço até uma praça no centro da cidade. Eles pediram reajuste salarial e aumento no valor dos benefícios, como o Vale Alimentação. Eles pediram 11% de aumento. A Prefeitura chegou a apresentar 4 propostas que não foram aceitas. Uma nova reunião está marcada para quinta-feira. A Prefeitura disse que vai fazer o reajuste de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Dezenas de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2015, foram encontradas dentro do lixo de um condomínio em Sorocaba. Os cadernos de provas estavam dentro deste container, em frente a um condomínio no bairro Aparecidinha. Estavam novos, sem um rabisco, no meio do lixo orgânico do residencial. Os testes eram de ciências humanas e ciências da natureza. Testemunhas disseram que um rapaz passou de carro e levou grande parte do material para reciclagem. No condomínio, nenhum morador quis comentar o assunto. Olha, o INEP informou que não tem irregularidades neste descarte. Os aplicadores são orientados a descartar as provas em branco 60 dias depois do Enem. E foi publicado hoje o edital de contratação de empresas para o serviço de merenda nas escolas de Sorocaba. 3 empresas podem ser contratadas, já que esse fornecimento de alimentação vai ser dividido por quantidade. O pregão vai ser no dia 28 deste mês, às 9 da manhã, na Prefeitura. As empresas contratadas vão fornecer mão de obra, insumos, material e a preparação dos alimentos servidos nas escolas da cidade. Nesta terça-feira, as temperaturas devem ficar mais amenas ao amanhecer sobre a região de Sorocaba. Mas no decorrer do dia, o sol vai predominar e faz calor. Amanhã, a região vai continuar sob a influência de uma massa de ar seco. Portanto, não há condições para pancadas de chuva. A máxima é de 28 graus em Cabreúva e Araçariguama. Em Itu, não chove nesta terça-feira. O sol vai predominar e a máxima chega aos 25 graus. Em Jundiaí, esquenta no decorrer do dia e o tempo permanece seco. A máxima é de 26 graus. Em Sorocaba, a temperatura fica elevada durante a tarde. Não há expectativa de chuva. A máxima prevista é de 25 graus. Na quarta-feira haverá um pouco mais de nebulosidade, mas ainda não chove. A máxima é de 30 graus. A luta contra o Zika vírus ganhou um reforço internacional. 5 cientistas do Senegal estão no Brasil dando um treinamento para profissionais da área da saúde. O objetivo é agilizar a identificação dos casos. Um destes pesquisadores esteve hoje lá no Hospital Universitário em Jundiaí. Vamos ver. Amadou Sol é referência no controle de epidemias. A equipe dele atuou no combate ao ebola no continente africano. O pesquisador deu um treinamento para pediatras e ginecologistas do Hospital Universitário em Jundiaí.
Ele reforçou a importância de descobrir a presença do Zika vírus nas grávidas o quanto antes, por meio dos exames de sangue, de saliva e de urina. O objetivo é controlar os casos de microcefalia no país. É a primeira vez que estão associando o Zika vírus com algo tão expressivo como a microcefalia. É uma doença séria. Quanto mais a gente souber da relação entre o vírus, mãe e bebê, mais rapidamente agimos e temos o controle da situação. Os cientistas do Senegal vão passar 15 dias no Brasil e eles vão circular pelas cidades que fazem parte dos polos de pesquisa contra o Zika vírus. O principal objetivo é agilizar a identificação dos casos. É muito importante você ter uma ação que seja rápida e bem estruturada, né? Eles estão passando para nós uma cultura muito importante, como trabalhar sobre a situação de pressão, de dificuldade, porque geralmente quando você tem um surto, as coisas ficam bem difíceis, em todos os aspectos. No estado de São Paulo, 28 polos de pesquisa se reuniram contra o Zika. Universidades, faculdades e institutos estão interligados. São pelo menos 300 profissionais, entre cientistas, professores, médicos e alunos. O Polo Jundiaí segue na investigação de como é feita a transmissão do Zika na relação entre mãe e bebê. O Hospital Infantil Universitário é referência para uma população de 1 milhão de habitantes. O cuidado máximo agora é com as futuras mamães. A questão do pré-natal mesmo, que vai ser um pré-natal mais cuidadoso, porque nós estamos numa epidemia. Então, eu acho que com isso nós vamos fornecer subsídios para as autoridades de saúde pública para fazer esse controle da doença. O nosso grupo é um grupo basicamente de pesquisa, que é justamente para orientar políticas públicas. Este foi o Tem Notícias desta segunda-feira, mas as informações continuam lá na internet, no G1. Uma ótima noite para você. Amanhã eu estou de volta. Até lá.